Glórias a Deus. Faremos menção a partir do verso 1 até o verso de número 11. Assim diz a poderosa palavra de Deus. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas de Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhes: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Glórias a Deus. Eu convido os irmãos que se encontram na portaria, irmão Rossini, irmão Martins, né? Isso. Não, Fernando também, nos auxiliar. Sim, irmão. Não, o irmão Fernando pode vir, Luciano fica na portaria por enquanto, Luciano, nos ajudar. Nosso irmão Deusdedito também auxilia aqui, amém? No recolhimento dos dízimos e ofertas. Vamos orar, o nosso irmão Escildo vai estar orando, amém? Agradecendo pela porção da palavra do Senhor que foi lida. E logo em seguida, novamente, a banda de Jade vai estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, irmãos. Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus, grande és tu, Senhor, Criador de todas as coisas. Nesse momento, estamos aqui agradecendo por estarmos na tua casa, agradecendo pela essa palavra que vem aos nossos corações e que estejamos aqui com alegria, como diz a palavra de Deus. Estamos aqui para te servir e agradecer em tudo, e que agora vem o momento do ofertário, que aqueles que podem contribuir com a obra, que façam de bom coração. Aqueles que não têm oportunidade no momento, não se preocupe, que Deus proverá. E nesse momento te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia, quando a glória vale mais que mil, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia, quando a glória vale mais que mil. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Glórias a Deus. Deus já tem falado à sua igreja por meio dos louvores, da leitura da sua palavra, mas é chegado o momento de ouvirmos na instrumentalidade, amém, da ministração da santa palavra de Deus. Para tanto, eu convido nosso irmão Rodrigo, ele que já tem a oportunidade de entregar à igreja o que o Senhor tem colocado em seu coração. Paz do Senhor para a igreja. Graças a Deus, porque aqui chegamos em paz, já entregando a Deus o nosso louvor, o nosso culto. Se você puder abrir a sua Bíblia onde foi feita a leitura, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, e se puder manter a sua Bíblia aberta para a gente meditar na palavra, melhor ainda. João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós temos aí um texto muito conhecido dos irmãos, que é o texto que relata o primeiro milagre realizado por Jesus no seu ministério terreno. O primeiro milagre que ele realiza, digamos assim, inaugurando o seu ministério na realização de sinais. E João, ele escreve e relata este milagre aqui no capítulo 2, do 1 até o 11 foram os versículos que nós lemos. No primeiro versículo, João coloca aí uma expressão interessante. Ele coloca, e ao terceiro dia. Ele inicia esse relato colocando essa expressão. E aí a gente fica se perguntando, ao terceiro dia de quê, né? Às vezes, a divisão da Bíblia em capítulos, versículos e tudo, ela nos ajuda muito, né? Mas também, às vezes, tira de nós a fluidez do texto. E, às vezes, a gente pensa que acabou o primeiro capítulo, então esquece tudo que passou, agora vai começar uma outra coisa, e não é bem assim, né? Então, ele está falando aí ao terceiro dia, relacionando ao que ele falou antes, no capítulo 1. No capítulo 1, João faz aí um relato de alguns discípulos que foram chamados para seguir a Jesus. E alguns discípulos que foram até Jesus para segui-lo, e como, por exemplo, João, próprio João, e André, que eram discípulos de João Batista, e João Batista, ao indicar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então eles resolveram seguir Jesus. André, então, apresenta Jesus a Pedro. Chega lá, Pedro, que era Simão ainda, né? Ele
André chega até o seu irmão Simão e diz: achamos o Messias e tal, e Simão passa então a conhecer Jesus. João relata também que Filipe foi chamado por Jesus para segui-lo, e em seguida o próprio Filipe vai até Natanael, também chamado Bartolomeu, e faz essa indicação: olha, achamos o Messias, é Jesus de Nazaré, o filho de José. E Natanael faz aquela célebre pergunta, né? Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E até que ele encontra com Jesus, e Jesus diz que viu Natanael embaixo da figueira, e ele acredita então no Senhor, e Jesus diz: olha, só porque eu disse que eu vi você embaixo da figueira, você está crendo? Fique sabendo que vocês vão ver muito mais. Daqui em diante vocês vão ver os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, a partir desse relato é que João, no capítulo 2, diz: e ao terceiro dia, ou seja, ao terceiro dia, a partir disso que aconteceu, do chamado de Natanael, então acontece isso aqui. Eles estavam, João está localizando a gente no tempo. Mas eu creio que João não estava só fazendo isso. O evangelho, segundo escreveu João, foi o último evangelho a ser escrito. E os irmãos os crentes da época já tinham muita familiaridade com toda a história da morte e ressurreição de Jesus e tudo mais. E eu tenho uma grande suspeita de que João fez muito de propósito essa colocação aqui, quando ele diz ao terceiro dia, para que aqueles que lessem fizessem um paralelo, lembrassem rapidamente da ressurreição de Jesus. Ao terceiro dia é uma expressão, João Pedro, que remete à intervenção de Deus. Ao terceiro dia é uma expressão que remete a Deus fazendo algo extraordinário. E por que ele usa logo essa expressão aqui? Porque Jesus vai intervir de forma extraordinária pela primeira vez frente aos seus discípulos. Jesus vai realizar o seu primeiro milagre, e neste primeiro milagre ele já vai dar aqui muitas mostras de quem ele é e de como seria a sua missão. Então, eu tenho uma suspeita muito forte de que João, na verdade, colocou essa expressão de propósito, óbvio, inspirado pelo Espírito Santo. Inspirado pelo Espírito Santo. Mas João não estava só querendo nos localizar no tempo. Eu entendo que João estava querendo dar uma indicação. Olha, isso aconteceu ao terceiro dia. Deus interveio aqui. Deus se manifestou de forma sobrenatural aqui, mostrando a sua glória e o seu poder ao terceiro dia. Então, ele diz que ao terceiro dia houve um casamento, as bodas. E esse casamento, diz o texto, que foi em Caná da Galileia. Caná era um vilarejo que ficava ali, bem pertinho de Nazaré, que foi onde Jesus cresceu. Jesus nasce em Belém, lá na Judéia, ao sul de Israel, mas ele cresce em Nazaré, que é ao norte de Israel. E Caná ficava a torno de 13 quilômetros, mais ou menos, distante de Nazaré. Então, uma caminhadazinha de 2, 3 horas, você chegava lá. Para aquela época, isso era tranquilo, né? Isso era tranquilo, caminhar 2, 3 horas. Se você for hoje, essa distância você faz rapidamente, num carro, muito rápido, em poucos minutos você está lá. É possível que os noivos fossem até da família. Não sei, o texto não diz. Mas eram conhecidos, porque afinal de contas, Maria estava lá, Jesus estava lá, e tanto Maria quanto Jesus, quanto os discípulos foram convidados. Então era gente conhecida, possivelmente até da família. Quem sabe? Talvez fossem da família. E o fato é que Jesus aceita o convite. Jesus aceitou o convite para ir a esse casamento e foi juntamente com seus discípulos. E eu fico imaginando André, João, Simão,
que eram muito acostumados com João Batista. Eles eram discípulos de João Batista. João Batista era um camarada, digamos assim, excêntrico, diferente. Ele gostava de gafanhoto e mel. Ele se vestia de peles e ele morava no deserto. Digamos que ele era um pouco diferente. Uma pessoa não muito... vou usar essa palavra. Não era muito normal, né? Não era muito comum. Uma pessoa diferente. Eu não imagino João Batista participando de muitas festas de casamento. Não imagino. E os discípulos de João Batista agora são discípulos de Jesus. Pelo menos esses três a Bíblia nos mostra. E agora eles são discípulos de Jesus e Jesus diz assim, não, a gente vai para essa festa aí. Talvez para eles tenha sido meio, opa, peraí, que história é essa? O referencial de mestre que eles tinham era um homem sisudo, era um homem austero, rígido nos seus comportamentos. Agora vem um que vai para a festa. E festa de casamento judeu é um negócio... É festa, viu? E se estende por dias. E Jesus resolve ir a essa festa e ele está dando um recado a esses discípulos. Jesus não faz nada assim de graça. Jesus está ensinando para eles, olha, eu aprovo a vida social. Eu não tenho nada contra a vida social. Você pode ter sua vida social sem problema nenhum. Ser santo não significa deixar de ir para tudo no mundo. Ser santo não significa entrar numa bolha. Ser santo não é se separar completamente e 100% dos outros. Jesus tinha plena consciência de que ele era santo e de que os discípulos precisavam ser santos. Afinal de contas, já era desde o Antigo Testamento conhecido que Deus exigia de nós e deles também santidade. Mas mesmo assim, Jesus foi àquela festa porque aquilo, por si só, não fere a santidade de ninguém. Jesus está dizendo, olha, vocês podem ter vida social. Não há problema nenhum nisso. Aliás, eu quero mesmo é que vocês estejam no meio deles. Porque eu estarei no meio deles. Jesus foi acusado de ser glutão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. E por mais que eu creio que Jesus não era dado à glutonaria nem à bebedice, eu sei que essas acusações vêm de um contato que Jesus tinha com essas pessoas. Jesus tinha contato com essas pessoas e fazia questão de ter. Porque não é para mim e para você pararmos de ter contato com as pessoas que não conhecem a Cristo. Pelo contrário, como que elas vão ser influenciadas? Como crerão se não há quem pregue? Você precisa estar no meio deles. Você precisa estar na sua vida social, no trabalho, na escola, na faculdade, na festa de aniversário da sua família, nos casamentos, seja lá onde for. Você precisa estar no meio deles e não fazer como fariseus que se separavam completamente e não queriam ter contato com pecadores. Esse homem é amigo de pecadores. Jesus tinha plena consciência de que precisava viver uma vida separada. Porém, ele se separava do pecado, não do pecador. Jesus se separava do pecado, mas estava junto ao pecador para salvá-lo.
Enquanto que os fariseus se separavam dos pecadores, mas eram como sepulcros caiados, lindinhos por fora, podres por dentro. A vida social é aprovada por Jesus. Não tem problema nenhum. Tem a vida social. Discípulos, eu quero vocês no meio deles. Jesus estava ensinando isso. Vocês estarão no meio deles. Agora, vocês serão sal e luz no meio deles. Vocês estarão no meio deles, mas vocês serão santos no meio deles. Vocês não viverão o pecado, mas vocês estarão perto do pecador. Assim vocês vão ministrar a palavra, assim vocês vão dar o exemplo, assim vocês vão mostrar para eles, influenciá-los, para que eles conheçam a graça que você também recebeu. Jesus está aceitando então o convite. Jesus aceita o convite. Sim, vamos à festa. Versículo 2 diz: foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E aí, quando chega no versículo 3, chegamos ao conflito da narrativa. Existe um problema. O texto diz: e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Mais um motivo para eu acreditar que Maria era muito próxima da família dos noivos. Talvez parente, porque ela se encarregou de tentar resolver um problema. Se ela fosse alguém distante, talvez nem soubesse da existência do problema. Mas Maria foi a quem? Foi a Jesus. Por acaso Jesus era dono de vinha? Por acaso Jesus tinha alguma videira por perto? Mas Maria sabia quem era o filho dela. Maria sabia quem era. Cresceu com ela. Foi ela quem trocou as fraldas, deu de mamar, arrumou para as festas, levou para o templo. Foi ela que recebeu o anjo, e o anjo deu todo o relatório dizendo quem era ele, o Emanuel, o Deus conosco. Então Maria foi a quem devia ir mesmo. Jesus, não tem vinho. E por que foi que faltou vinho? Não sei. Pode ter sido erro de cálculo. É raro as contas. Compramos vinho para 50 pessoas, vieram 150. E agora? Pode ser que tenha entrado aí uns penetras. Pode ser que alguns foram convidados por outros convidados. Não sei o que houve. Pode ser que eles estenderam mais a festa. Era 5 dias, agora é 8. Não sei. Eu sei que faltou vinho. E era uma vergonha muito grande você ficar sem vinho numa festa de casamento. Você imagine, vou fazer uma festa de aniversário. Aí Rafael faz a festa de aniversário, hein, Rafael? Vai lá comemorar os 18 anos. Aí ele faz lá o bolo, bota 18 velhinhos em cima, né? O povo não faz isso mais não. Se fosse mais antigamente, tinha assim umas maçãs em cima, umas uvas ao redor, né? Ou é o contrário, as uvas ficavam em cima, as maçãs ao redor. E aí, Rafael, imagine, você fez a sua festa, botou lá o bolo, cortou as fatias e começou a entregar. Ainda falta mais da metade do povo e o bolo acabou. Olha a vergonha. Daqui a pouco chega a gente. Rafael, e aí, tem um pedaço de bolo para mim? Olha a vergonha que você vai passar. É melhor sobrar do que faltar. Faltou vinho na festa de casamento. Uma vergonha enorme estava para acontecer, mas Maria traz o problema a Jesus.
E Jesus dá uma resposta que a princípio parece ríspida. Jesus diz: mulher, que tenho eu contigo? Primeiro que ele chama a mãe de mulher. Se eu chegar assim para a irmã do Senhor: ô mulher, ela me dá um cascudo. Me respeite, rapaz. Mas naquele tempo isso não tinha nada de desrespeito. Jesus se referiu com respeito dessa forma a várias mulheres. Se você olhar o relato com a mulher samaritana, ele vai falar isso. Se você olhar quando Jesus está na cruz e ele, por muito cuidado com Maria, diz para João: homem, aí está a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Não havia desrespeito nenhum. Jesus estava falando de forma respeitosa, no entanto, Jesus estava delimitando um espaço. Mulher, que tenho eu contigo? Ele está dizendo: mulher, até aqui você foi minha mãe. A partir de agora, eu estou entrando num ministério no qual você não tem autoridade. Até aqui, eu estive debaixo da sua autoridade de mãe. Agora, eu vou cuidar dos negócios do meu pai. Talvez Maria tenha se lembrado do dia em que perdeu o menino na viagem. Você se lembra dessa história? Foram até o templo e quando voltaram, se deram conta depois de alguns dias que o menino não estava na caravana. Cadê Jesus? Vocês viram Jesus? Viu não? Acha Jesus aí. Qual é a roupa que ele está? Está assim. Tá. Achou não, volta. E acharam Jesus no templo, discutindo com os doutores. E a pergunta de Jesus com 12 anos de idade foi: por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabem que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Talvez essa história tenha voltado na cabeça de Maria. Eita, o menino virou homem. Vai começar agora. Agora ele precisa cuidar das coisas do pai. Agora, o cronograma é o do pai. A agenda é a do pai. Eu não estou falando de José, eu estou falando de Deus. Maria não tinha mais nenhum tipo de autoridade sobre Jesus nesse momento. E o que é mais interessante é que ela entende perfeitamente. Perfeitamente. Ela não faz nenhum tipo de insistência. Ela não vira e diz: me respeite, seu cabra. Comeu do meu pirão até hoje, está querendo me escantear. Não. Ela não fez nenhum tipo de reivindicação. Ela simplesmente olhou para os empregados e disse: façam o que ele disser. Humildade de Maria é um negócio extraordinário. Saber se colocar no seu lugar é um negócio extraordinário. Tem gente que não sabe se colocar no seu lugar. Maria sabia se colocar no seu lugar. Façam o que ele disser. Jonatas sabia se colocar no seu lugar. Estou falando de Jonatas, filho de Saul. Muito amigo de Davi. Sabia que Deus tinha entregado o reino a Davi. E ele, sendo filho do rei, em tese, tinha o direito à sucessão. Mas ele olha para Davi e diz: Davi, eu sei que é você. Deus é com você e você vai ser o primeiro e eu junto com você serei o segundo.
Infelizmente, não se cumpriu isso aí, porque Jonatas morreu. Mas ele tinha simancol, como diz irmã Dulce. Ela gosta dessa expressão. Simancol. Você sabe se colocar no seu lugar. Jonatas sabia, eu não serei rei, quem vai ser é ele. Tudo bem. Maria sabia, eu já fiz o meu papel de mãe. A partir de agora, ele é o Messias e eu sou discípula dele. Não foi Maria que disse isso, tá certo? Mas poderia ter sido que ele cresça e que eu diminua. Isso aí foi João Batista que falou. Nós cantamos agora há pouco. Talvez Maria quisesse que Jesus se identificasse logo como o Messias prometido de vez. Talvez por isso ela tenha ido a Jesus e tenha dito, olha, acabou o vinho, como se ela estivesse dizendo assim, olha, é a oportunidade de agora você se mostrar a todos como o grande Messias. Mas a resposta de Jesus foi, ainda não é chegada a minha hora. A hora de Jesus, em geral, quando nós vemos essa expressão, a minha hora, ele está falando do momento em que ele morre, ressuscita, é assunto aos céus. Ou seja, digamos assim, a culminância da sua missão aqui na terra. Jesus está dizendo, calma, que ainda não é a hora de tudo acontecer. Vamos devagar. Jesus faz então uma revelação da sua glória de forma controlada. Jesus está seguindo o cronograma do Pai, não o cronograma do homem ou de Maria. Jesus está seguindo tudo o que deveria fazer no tempo que deveria fazer. E Maria não só nos ensina, portanto, essa humildade, mas ela ensina também a fé, porque Jesus não disse hora nenhuma que ia resolver o problema. Mas Maria olha para os serviçais e diz, façam o que ele disser. Tipo assim, ele vai resolver. Do jeito dele, na hora dele, mas ele vai resolver. E às vezes a gente quer ser muito, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Muito avexado. A gente quer que as coisas aconteçam logo. E a gente não espera o que Jesus tem para fazer, no tempo que ele tem para fazer. Mas esperar é o melhor que você pode fazer. Esperar em Deus é o melhor que você pode fazer. Porque ele não só vai fazer, como ele vai fazer o melhor. Porque quando Jesus transforma a água em vinho, ele não só transforma a água em vinho, ele transforma a água no melhor vinho. Então, se você está querendo ensinar Jesus como fazer, pare. Não passe essa vergonha. Pare. Faça como Maria. Coloque-se no seu lugar. Seja humilde e tenha fé. Façam o que ele disser para vocês. E aí chegamos ao versículo 6 que diz: estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Na versão que o pastor Pedro Miguel leu, agora há pouco diz almudes. Se você pegar uma versão dessas mais atuais, NVT, NVI, Nova Almeida, você vai ver que ele já transforma para litros. Isso aqui é em torno de 80 a 120 litros. Cada metreta ou cada almude são 38 litros. Então, arredondando, é mais ou menos isso.
vasilhas grandes que se colocava água para que fossem feitos os rituais de purificação, representando então uma velha aliança que se baseava em cerimônias, se baseava em rituais, se baseava em solenidades, em ritos externos. Jesus agora usa essas talhas, usa esse equipamento da antiga aliança para fazer o seu primeiro milagre. Jesus diz: encham de água essas talhas. E talvez alguém tenha olhado assim um para o outro e tenha pensado: o que é que tem a ver? A mulher chegou para ele dizendo que está faltando vinho, ele quer que encha de água aqui, para purificação. O que é que tem a ver? Não interessa, meu filho, faça. Você não tem que entender, você só tem que obedecer. Só faça. Encha. E Maria já tinha dito: faça o que ele disser. Então faça. Pronto, encheu. Pronto, encheu? Tá certo. Agora você tira um pouquinho e leva lá para o mestre-sala. Jesus não pegou pó mágico. Jesus não disse alakazam. Jesus não cuspiu na água. Jesus não botou o dedo. Ele não fez nada. Ele simplesmente disse: encha de água, agora pegue a água e leve. Porque ele não precisa de nada para fazer o milagre, ele só precisa querer. A distância entre a sua dificuldade e o seu milagre é o querer de Deus, ponto. Só precisa Deus querer, só precisa Jesus querer e será feito. Ele quis, pronto, as moléculas se rearrumaram, eu não sei como foi que H2O virou vinho, eu sei que virou. Porque só basta ele querer. Só basta ele querer. É só ele querer e a sua doença vai embora. É só ele querer e o seu processo sobe. É só ele querer e você fica livre dos remédios. É só ele querer e as coisas acontecem. Só precisa querer. Ele não disse nem: já vinho. Não, ele não disse. Ele só quis. Mas também se ele quiser falar, ele fala. Também se ele quiser cuspir, ele cospe. Entenda, o soberano é ele. Não sou eu. Se ele, do jeito que ele quiser fazer, está certo. E eu não preciso entender. Eu só preciso receber. Entenda, Jesus não erra. Jesus não erra. Do jeito que ele fizer, vai ser o melhor. E agora, o mestre-sala experimenta o vinho e fica admirado. Espera aí, meu amigo, vai lá no noivo e... Espera aí. Tem alguma coisa errada aqui. Está ficando maluco? Porque você fez o oposto de todo mundo. Todo mundo, esse mestre-sala com certeza era um homem experiente, já tinha cuidado de várias festas. Então ele, todo mundo coloca o vinho bom no começo. Por quê? O pessoal vai bebendo, vai se alegrando, rapaz, coisa boa, o vinho é bom mesmo, né? Mas aí chega uma hora que o camarada já não está mais discernindo tanto assim, aí você bota o ruim. Mas você fez o contrário, você colocou o vinho melhor no final. Entenda, o noivo sabia disso e com certeza o vinho do começo da festa era bom. Mas esse era melhor ainda. Porque esse foi direto da fábrica de Jesus. A fermentação foi divina. Eu não sei como foi, eu sei que... Agora Jesus fez um vinho ainda melhor e o mestre-sala ficou boquiaberto.
pessoal da festa não sabe o que aconteceu. O pessoal que estava lá só participando, se alegrando com os noivos, não faz a menor ideia do que aconteceu. Mas aqueles discípulos que estavam ali próximos, os serviçais, Maria, eles sabiam o que aconteceu. Agora, aquele símbolo da antiga aliança se transforma num símbolo da nova aliança no sangue de Cristo. Essa nova aliança é muito superior. Ela é muito superior. O escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte, Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 6, ele diz: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Esta aliança pode salvar você pelo sangue de Cristo. A antiga aliança não salvava ninguém. A antiga aliança expôs o meu pecado. A nova aliança perdoou o meu pecado. A antiga aliança me fez digno de condenação. A nova aliança pegou a justiça de Cristo, colocou em mim e agora eu estou apto a entrar no céu. E ele continua dizendo, porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. A nova aliança é superior, João Pedro, porque ela transforma você por dentro. Ela não tem a ver com rituais externos. Ela não tem a ver com lavagem de mãos. Ela tem a ver com a lavagem da alma. Ela transforma o homem por dentro. Por quê? Porque ela é superior. Porque ela é baseada no sangue de Cristo e não nos rituais. Jesus está mostrando, olha, esta antiga aliança está passando agora a ser uma nova aliança. E essa nova aliança é transformação de vida. Esta nova aliança traz a transformação do caráter. Esta nova aliança pega a água sem gosto e transforma num vinho saboroso de vida abundante para você. Mas chegando ao final, nós temos aí o versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Como eu disse lá no início, Jesus não faz nada de graça. Jesus tem propósitos naquilo que ele faz. Jesus tinha pelo menos 2 propósitos aqui. Digamos assim, um propósito imediato. Era livrar aquele casal de uma grande vergonha. Jesus fez aquele milagre porque ele viu e teve compaixão daquele casal. Porque ele viu a fé de Maria ao pedir a ele e a crer que ele resolveria. E porque ele resolveu ensinar uma lição aos discípulos. O propósito primeiro, digamos assim, o propósito mais imediato era livrar aquele casal de uma grande vergonha. Mas existia por trás disso um propósito maior. Jesus estava ali revelando a sua divindade. Jesus estava ali manifestando a sua
glória. Está aí no versículo 11. Manifestou a sua glória. E a partir disso, os discípulos creram nele. A glória que Jesus sempre teve estava escondida por trás do véu da carne que Jesus estava ali usando. Mas essa glória foi manifestada. E os discípulos creram. Veja, os discípulos creram aí não significa que antes eles não criam. Eles criam, por isso seguiram Jesus. Mas a partir deste momento, a fé deles foi solidificada. A fé deles foi fortalecida. Se tornou algo muito mais forte, porque eles viram o sinal. Eles viram a glória de Jesus. Eles viram a divindade de Cristo sendo manifestada naquele momento. E agora eles têm uma fé muito mais forte para prosseguir seguindo Jesus. João já tinha dito no capítulo 1, se você voltar aí para o capítulo 1, versículo 14, você vai ver, quando ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eles começaram a ver a glória de Jesus aqui. Eles começaram a ver quem de fato Jesus era. Aquele que iria transformar vidas, aquele que iria pegar aquela velha aliança que era insuficiente e transformar numa nova aliança poderosa que poderia salvar e dar vida eterna. Eles começaram a ver aqui. Portanto, Jesus está interessado nas pequenas e nas grandes coisas da nossa vida. Jesus se preocupou em livrar aquele casal de uma vergonha que passaria ali alguns dias e ninguém se lembraria mais. Era tão pequeno, mas Jesus se preocupou com isso. Jesus se preocupa com as tuas pequenas dificuldades. Jesus, e quando eu digo se preocupa, não no sentido nosso, né? Jesus não perde o sono, até porque ele não dorme. Mas Jesus está interessado nas nossas questões de todos os dias. É por isso que ele nos dá livramento, é por isso que ele nos livra de uma doença, é por isso que ele resolve para nós coisas que a gente não consegue resolver. Mas ele está também interessado na grande questão da nossa vida. Transformar-nos todos os dias, para que a gente possa, por meio do sangue de Jesus, alcançar o céu. Ele está interessado nesta transformação que vem de dentro, e é a ação do Espírito Santo, transformando cada um de nós, todos os dias, mais parecidos com Jesus. Jesus está interessado nisso. Porque isso vai trazer fé, isso vai fortalecer a nossa fé. E a fé nos levará, então, à vida eterna com Ele. Que Deus em Cristo nos abençoe. Deus abençoe os irmãos. Amém. Glórias a Deus. Quantos aqui ouviram e entenderam essa palavra? Amém? Glórias a Deus, né? Rodrigo bem falava aqui. O verso 11 ali fala, né, que foi aí onde Jesus iniciou os seus milagres, né, iniciou o seu ministério. E o livro de João termina dizendo, né, isso, que muitos foram outros, né, os milagres que Jesus fez. E se todos fossem ser anotados, nem o mundo todo caberia a quantidade de livros que daria. Tamanho foi a quantidade dos milagres de Jesus, né? E o bom é que nós cremos num Deus que Ele foi ontem, é hoje, mas também é eternamente. Ele fez e continua fazendo milagre entre nós, amém? Quem aqui, né, não já tem um milagre para testemunhar o que Deus fez na sua vida, né? Esse Deus a quem nós servimos, amém? Convido a igreja a se colocar de pé, por gentileza, enquanto os irmãos se põem de pé, para que possamos estar orando, agradecendo a Deus. Nós queremos em tempo fazer apenas 2 convites, né? Na próxima quinta-feira estaremos aqui por ocasião do culto de ensino, né? Culto de doutrina, ministrando a palavra de Deus vai estar o nosso pastor Eliezer de Souza, e no próximo domingo, amados, no próximo domingo, dia 25, estaremos aqui dando início
né, isso a semana propriamente dita do Jubileu de Esmeralda da nossa Assembleia de Deus em Candelária, né, a abertura no culto dominical. Quem estará ministrando a palavra do Senhor aqui será o pastor Martim Alves da Silva, nosso pastor presidente da EADERN. Então todos os irmãos convidados a estarem a partir do domingo, né, programação até o domingo seguinte, estarem juntamente conosco, né, tragam familiares, amigos, né, convide pessoas não evangélicas para que possam ser alcançados pela palavra de Deus, amém? Está aí a programação de toda a semana, né, com destaque aí também para terça-feira, onde nós teremos aqui um dia na casa do Senhor, desde as primeiras horas da manhã, né, isso coordenado pelas irmãs da comissão de visita e também do círculo de oração, e à noite culminando com um grande culto aqui ao Senhor, onde estará ministrando a palavra de Deus o pastor José Carlos de Lima, ali presidente da Assembleia de Deus no estado da Paraíba, e também no louvor o nosso irmão Narciso e a sua harpa, amém? Sejam embaixadores de Cristo, né, sejam um braço missionário da igreja, convidando pessoas a estarem aqui juntamente conosco, amém? Glórias a Deus, né? Vamos orar ao Senhor, agradecendo, né? Eu queria convidar o nosso irmão Deusdete para fazer essa oração final, agradecendo por este culto, e logo em seguida, nosso co-pastor Natanel vai estar impetrando a bênção apostólica. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, aqui estamos em Tua presença, meu Pai, para Te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar reunidos, meu Pai, em Tua presença. Queremos Te agradecer, Senhor, por Teu servo que nos trouxe a palavra nesta noite, esta maravilhosa palavra, Pai, que o Senhor possa continuar abençoando o Teu servo, que ele continue submisso, meu Pai, à Tua vontade, e ser nesse canal de bênçãos para nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por todas as pessoas que chegaram até aqui, pelas que nos acompanharam de suas casas. Leva-nos em paz para nossas casas, Senhor, e nos conceda outras oportunidades de estar em Tua presença, louvando o Teu nome. Amém. Meus irmãos, antes da bênção apostólica, eu vou cantar um corinho. Vocês aceitam eu cantar um corinho? Antigamente chamava corinho, né? Que é uma coisa pequenininha. E quem é dos antigos aqui deve saber, deve conhecer esse corinho. Com certeza a irmã Altonilma conhece. Diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Agora sim, ó. Porque Ele fez, Ele faz maravilhas, porque Ele fez, Ele faz maravilhas, que Ele fez, Ele faz maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Não é bonito? É lindo, não? Vamos lá? Pode ser? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Porque Ele fez, Ele faz maravilhas, porque Ele fez, Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Quem pode dizer amém? Ele foi, Ele é e Ele será. Ele fez, Ele faz. Quem crê que Jesus faz um milagre ainda hoje? Basta a gente crer que Ele faz, sim. Amém?
Agora sim, recebam a bênção apostólica em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Deus lhe dê uma noite abençoada em nome de Jesus.